Vamos responder hoje às questões de língua portuguesa da prova para o cargo agente de trânsito, prova aplicada pela Banca Avança SP no ano de 2023 para a Prefeitura de Conchas, São Paulo. É uma prova um pouquinho mais extensa que as outras provas desta banca, então dividiremos em 2 vídeos. Não perca nenhuma das partes. Aqui temos um texto. Entenda como fica o financiamento imobiliário em caso de inadimplência após decisão do STF. A Suprema Corte decidiu validar a norma que permite que instituições financeiras leiloem imóveis com dívidas em financiamentos imobiliários sem a necessidade de recorrer a um processo judicial. A regra em questão existe desde 1997 e trata da alienação fiduciária de imóveis, em que a garantia para o pagamento do financiamento é o próprio imóvel, que permanece como propriedade da instituição financeira até que a dívida seja quitada. Essa decisão implica que, em caso de inadimplência, os bancos podem retomar o imóvel e leiloá-lo diretamente, sem envolver a justiça. Anteriormente, alguns devedores questionavam a constitucionalidade da execução extrajudicial, mas o STF, com a nova decisão, estabeleceu que essa prática é constitucional e não pode mais ser contestada. Os contratos de financiamento imobiliário têm juros que variam de acordo com os riscos da inadimplência, e os bancos têm a capacidade de retomar os imóveis em caso de atraso no pagamento. Especialistas afirmam que essa medida é importante para o setor financeiro, pois permite que os imóveis financiados sejam leiloados diretamente se necessário. No entanto, a execução direta por leilão não ocorre imediatamente, uma vez que envolve custos operacionais. Os bancos costumam oferecer alternativas de negociação aos devedores antes de realizar um leilão. Mesmo em caso de leilão, se o imóvel não for arrematado, o devedor ainda tem a possibilidade de recuperar a propriedade, desde que todas as pendências, incluindo os custos do leiloeiro, sejam quitadas. A decisão do STF é considerada uma forma de promover segurança jurídica nos contratos bancários e reduzir o custo do financiamento de crédito imobiliário. No entanto, críticos argumentam que ela pode prejudicar o direito à moradia e deixar o consumidor refém das decisões dos bancos. O caso em discussão na Corte tem repercussão geral reconhecida, o que significa que a decisão servirá como referência para os casos semelhantes em todas as instâncias do judiciário. Aí vimos que é um texto que fala a respeito da inadimplência em financiamentos imobiliários. Questão 1. Com base na notícia, é correto afirmar que a alienação fiduciária de imóveis garante aos devedores a propriedade total do imóvel durante todo o período do financiamento? Não, a gente viu que, enquanto o imóvel está sendo financiado, quem é o proprietário? O banco. B. Envolve o imóvel sendo utilizado como garantia pela instituição financeira até a quitação da dívida. É isso que estavam falando? C. Permite que os devedores acessem a justiça imediatamente em caso de inadimplência? Não. Lá fala que ficou inadimplente, se o banco quiser já leiloar, é liberdade dele. Torna o leilão direto dos imóveis um procedimento obrigatório sem alternativas de negociação? Não. A gente viu lá no final do texto. Leiloar é algo que é custoso, né? Traz gastos, custos aos bancos. Então, eles preferem primeiro achar alternativas para a pessoa ficar novamente regularizada no financiamento do que leiloar. E é um processo que exclui a participação dos bancos na retenção de imóveis? Não, muito pelo contrário, a participação dos bancos é total. Então, aqui o gabarito é a letra B. Questão 2. Com base na notícia, qual afirmação está correta em relação à decisão da Suprema Corte sobre execução extrajudicial de imóveis? A. Garante que a execução extrajudicial seja inconstitucional a partir da decisão em questão? Não. B.
Proíbe que os bancos leiloem imóveis com dívidas em financiamentos imobiliários após processo judicial? Não. C. Estabelece que a execução extrajudicial é constitucional e não pode mais ser questionada pelos devedores. Exatamente isso que está no texto. D. Implica que os bancos não têm o direito de retomar imóveis em caso de inadimplência? Não é isso. E. Autoriza os devedores a reaverem seus imóveis sem quitar as dívidas pendentes? Aí seria muito fácil, não é? 3. No texto, o termo inadimplência é usado para descrever a situação em que os devedores não cumprem com suas obrigações financeiras. Qual dos termos a seguir é um antônimo de inadimplência no contexto financeiro? Ele quer saber qual é o contrário de inadimplência. Solvência é quando a pessoa tem recursos, a empresa tem recursos, mas não chega a ser um antônimo. Adimplência, isso sim é quando a pessoa paga as coisas em dia, paga suas contas em dia, a pessoa, a empresa, que seja. Se paga em dia, é alguém adimplente. Insolvência, sem recursos. Falência, falido, é quando já também não tem recurso mais nenhum, quebrado. Morosidade é algo devagar, lento, demora. 4. Curupira. Protetor das matas e dos animais, o curupira era descrito pelos indígenas como um menino com os cabelos vermelhos como fogo e os pés virados para trás. Montado num porco selvagem e acompanhado por muitos desses animais, o curupira castigava os caçadores que abatiam filhotes ou fêmeas em gestação, cortavam árvores sem motivo ou causavam queimadas indiscriminadas. Quando se aproximava, vinha assobiando e batendo nas árvores para assustar os mais medrosos. Seus pés virados para trás também enganavam os caçadores, que encontravam suas pegadas e seguiam seus rastros, acabando perdidos na mata, muitas vezes para sempre. Aqui um trechinho sobre a lenda do curupira. No trecho, montado num porco selvagem e acompanhado por muitos desses animais, identifique a classe gramatical da palavra selvagem. Aqui, selvagem está fazendo o que com a palavra porco? Dando uma característica. Qual que é a classe gramatical que dá característica? É substantivo? É pronome? É verbo? É advérbio? É o adjetivo. Gabarito letra E. Questão 5. Qual das seguintes afirmativas está correta em relação ao uso dos pronomes? Este, estes, esta, estas e isto. Vamos voltar à regra? Se eu estou falando de tempo, em ideia de tempo. Este, presente, esse, passado. Esse, essa, isso. Passado, este, esta, isto, presente. Agora, se eu me refiro à localização dentro do diálogo, este está próximo de quem fala. Esse está próximo de quem escuta. Ok? Então, vamos olhar as alternativas. Estes, estas e isto são usados para se referir a pessoas ou coisas que estão distantes da pessoa que fala. Não. Este, esta e isto são usados para se referir a pessoas ou coisas que estão próximas da pessoa que fala. Exatamente isso. Este, esta e isto são usados para se referir a pessoas ou coisas de forma demonstrativa, sem relação com a proximidade ou distância? Não. Este, esta e isto são usados apenas em situações informais, uma vez que esse engloba todos os sentidos. Não. Este, esta, isto são usados apenas para se referir a objetos inanimados. Não. Eu posso me referir também a pessoas, a animais. No centro da cidade, o movimento era constante. As pessoas caminhavam apressadas pelas calçadas, carros passavam buzinando e ônibus paravam nos pontos para apanhar passageiros. Lojas e restaurantes estavam abertos, atraindo clientes. Crianças brincavam no parque. No céu, os pássaros voavam livremente, ignorando a agitação da vida urbana. Em referência ao texto, qual das palavras a seguir é um substantivo concreto? Eu não lembro o que é um substantivo concreto. Concreto é aquilo que você enxerga, aquilo que você toca.
Vamos analisar aqui as alternativas, você vai ver como vai fácil. Temos cidade, apressadas, brincavam livremente, apanhar. Vamos de baixo para cima? Apanhar é verbo livremente, modo livre, advérbio. Brincavam, verbo brincar. Apressadas, adjetivo, aquela que está com pressa. Cidade é o nosso substantivo. Assinale a alternativa que preenche corretamente a frase. O terremoto ocorreu há pouco tempo. É uma questão totalmente passível de anulação. Por quê? Aqui ele quer sobre o a na frase. Vamos colocar no ponto de vista aqui da oração que temos. O terremoto ocorreu há pouco tempo. Ideia de tempo. Se eu estou falando de algo que vai ocorrer em tempo futuro, utilizo a normal. Se eu estou falando que já aconteceu, a com H do verbo haver. Tendo isso, o terremoto ocorreu. Ocorreu, não é ocorrerá. Então temos passado. A regra do passado é a do verbo haver. Eu tenho alternativa A, eu tenho alternativa E. A prova não pede uma única alternativa correta? Anulação. 8. Identifique a alternativa em que a concordância verbal está incorreta de acordo com as regras da língua portuguesa. Aqui ele já deixou bem mais específico. Concordância verbal incorreta. A maioria dos alunos passou no exame de matemática. Quando eu coloco a maioria, eu posso conjugar o verbo tanto no plural quanto no singular. Ele pode concordar com a maioria ou ele pode concordar com alunos, aqui no caso. O livro que li sobre ecologia contém informações valiosas. Quem contém? O livro, acento agudo, correto, terceira pessoa do singular. A exposição de arte e cultura atraiu muitos visitantes. A exposição é de arte e cultura. Foi ela que atraiu. Ok. Todos os funcionários da empresa receberam um bônus. Opa! Todos os funcionários são eles. Eles receberam. E o jardim de rosas e lírios floresceu na primavera. Quem floresceu foi o jardim. Aqui então, tudo certo. O gabarito da alternativa da questão 8 é a alternativa D. No próximo vídeo, continuaremos as correções. Não perca! Até lá! Bons estudos! Tchau, tchau!